Estamos de volta com o Sala Debate aqui pelo canal Futura. Agora são 9 horas e 33 minutos. Hoje debatendo as 8 metas estabelecidas pela ONU em 2000 e que deveriam ter sido cumpridas até o final desse ano, mas pelo que a gente está vendo, definitivamente não serão. Nós trouxemos o Maurício Santoro, que é cientista político e assessor de direitos humanos da Anistia Internacional do Brasil. Também trouxemos a Juliana Venceslau, que é oficial no monitoramento e avaliação do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E também trouxemos a Cristina Pinheiro, que é coordenadora dos Objetivos do Milênio no estado do Rio de Janeiro. Isso faz parte da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. É claro que você que está aí do outro lado, participe, tem tudo a ver. Nesse bloco, nós iremos discutir a educação no nosso país, principalmente a básica, ou seja, vamos discutir ensino médio, que é um grande problema nosso. Nós temos 19 estados, muitos estados com problemas no ensino médio, de acordo com o nosso IDEB, violência, tecnologia, vamos falar de AIDS. Participe, tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. Canal Futura Oficial é o nosso Facebook e o nosso Twitter é o @Canal Futura. Eu estou esperando a sua participação. Combinado? Bem, acabamos o primeiro bloco, Cristina, falando, e agora só para terminar essa questão da saúde, para daqui a pouco a gente entrar na educação e para a violência e também não esquecer da questão da AIDS, que é muito importante. Mas vamos falar essa questão do médico. O médico, por exemplo, ele faz parte do Estado. O Estado tem que cobrar desse médico que ele esteja presente e não seja negligente numa situação onde uma grávida precisa dele às 3 da manhã. O Estado não participa disso? Sim, participa e, na verdade, o processo da punição, né, é uma parte de um processo que precisa ser reavaliado. É como eu te disse, em toda profissão haverá sempre falhas. O problema é que a gente precisa humanizar. Não só os médicos, enfermeiros, como eu falei anteriormente, os policiais, né? Precisamos mudar, são as posturas de alguns profissionais. Rever ou capacitando a forma com que está sendo comandado esse processo é que não está bacana e isso precisa ser revisto. É claro que o Estado tem a sua participação e evidentemente que no primeiro momento, numa questão dessa, a punição, que para mim não vai resolver, né? O que a gente precisa é conscientizar esse profissional da importância do trabalho dele ali. Agora, a gente, por exemplo, há 1 ano, há 2 anos, nós temos visto grandes problemas ligados à polícia do Rio de Janeiro. Por exemplo, nas manifestações em junho de 2013, nós vimos um coronel recentemente afastado pregando mensagens nazistas, exatamente pensamentos ligados ao hitlerismo do Terceiro Reich. Aliás, ele até se colocava como superior. Nós vemos também policiais ligados a torturas, enfim, a Marildo está aí como prova. Maurício, capacitar esses policiais, eu escuto esse discurso há anos. Por que ele não sai do papel? Bom, primeiro eu vejo na Polícia do Rio uma disputa muito grande. Esse oficial que você citou, de fato, era alguém muito importante na corporação. Ele comandou 2 das unidades mais destacadas do Rio de Janeiro, que é o Batalhão de Choque e o Batalhão de Operações Especiais. Mas, ao mesmo tempo, nós temos oficiais superiores na PM do Rio que têm uma mentalidade diferente. Eu destacaria, por exemplo, o Coronel Ibis, que foi até recentemente comandante interino da PM, antes foi o comandante da Academia Militar, e que é uma pessoa profundamente preocupada com direitos humanos, com democracia, com combate ao racismo. E eu vejo no meu trabalho também muitos policiais de vários postos diferentes, na Polícia Civil e na Polícia Militar, com essa mentalidade. Então é algo que está em disputa dentro da própria polícia e dentro da própria sociedade. A gente, infelizmente, tem maus policiais como esses, né, violentos, agressivos, porque há muitos grupos na nossa sociedade dando apoio e incentivando esse tipo de comportamento. Assim como há também, infelizmente, muitos programas de rádio e televisão no Brasil que incentivam esse tipo de polícia violenta e fazem um discurso extremamente amargo sobre o tema da segurança pública. Então eu dizia que é um dos nossos grandes desafios como sociedade, né? Porque se nós conseguimos em 20 anos essa transformação impressionante no campo do combate à miséria e à fome, nós agora temos que ter isso na segurança pública. Quer dizer, o Brasil tem mais de 50 mil assassinatos por ano. Em números absolutos, nós somos o país onde mais se mata no mundo, em especial os jovens, né?
Então, nós temos que olhar para nós mesmos, né, para dentro do nosso país, identificar esse problema e formar um grande pacto na nossa sociedade para essa mudança. Participação, vamos trazer para dentro do programa, você que está aí do outro lado, Maria Luísa Bottini. Maria, obrigado pela sua participação, se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, faça igual a Maria, entre no nosso Twitter, @Canal Futuro, eu quero saber a sua opinião sobre as metas do milênio, entre também no nosso Facebook, é o Canal Futuro Oficial, quero saber a educação no nosso país, principalmente pensando na básica, que é uma das metas da ONU, né, para o milênio, ou seja, em 15 anos nós deveríamos ter todos os alunos dentro do ensino básico, e nós sabemos que tem mais de 3 milhões de alunos na faixa etária de 4 a 17 anos que não estão dentro da escola. O que você acha da educação no nosso país? É de qualidade, principalmente na educação básica? Então a Maria ela fala o seguinte: Juliana, a educação está cada vez pior, a escola está empurrando os alunos que chegam às faculdades com grande deficiência na aprendizagem e acabam desistindo por não terem sido preparados. Melhor voltar ao ensino seriado. A saúde pública, um caos. A criminalidade só aumenta e ninguém defende o cidadão de bem. A corrupção nem se fala, é o país do faz de conta. E a falta de credibilidade vai tomando conta do povo brasileiro. O que você acha? Eu acho que o Estado tem que dar uma resposta, né? Eu acho que o Estado precisa ter medidas de gestão em todas essas áreas, né? Acho que muito já foi feito, mas acho que é uma questão de realmente definir e trazer experiências interessantes de outros países. Acho que o Estado sabe o que fazer, agora como fazer é que é o grande X da questão, né? Que é o mais difícil. Cristina, a gente tem uma ligação com a tecnologia no nosso país ainda muito primária. Você vê que 50% da população brasileira não tem um acesso contínuo à internet, ou seja, não chega em casa e não tem possibilidade nenhuma de acessar a internet. Dentro dos outros 50%, somente 20% acessam diariamente as redes, enfim, entra na internet. Como é que a tecnologia pode ser utilizada e, se ela está sendo utilizada no Rio de Janeiro, de que forma isso está acontecendo para auxiliar nas metas do milênio? A tecnologia, o governo tem dado, inclusive, em algumas escolas, né, alguns alunos recebendo um tablet para ter esse acesso, já que muitas das vezes a família não consegue proporcionar. Mas, para nós falarmos dessa tecnologia, eu acho que tem que existir o primeiro passo precisa vir da família. Quando você perguntava para a Juliana sobre a questão da educação, o que a gente primeiramente tem que pensar aqui, o professor não tem que ser o primeiro a começar esse processo precisa começar em casa. E o que a gente tem sentido falta, e que na semana passada eu ouvi a presidenta falar e achei bem interessante, claro que a gente precisa de professores, né, com remuneração melhor, de tudo isso, mas a relação família-escola ela precisa voltar. Porque se você olhar de um tempo para cá, a relação de violência na escola ela tem aumentado muito. E isso está dentro do processo educacional, né? A gente sabe que tem países aí e que o imperador, se não me engano, na China, é um país onde o imperador só se curva diante do professor. O respeito em qualquer lugar que você saiu do Brasil, qualquer outro estado, o professor é uma figura de extrema importância. No Brasil, a gente já não vê o professor nesse papel tão importante, né? E a questão salarial, professores trabalhando 3 turnos para conseguir e no final do dia estão exaustos. E a tecnologia, muitas das vezes, ela ajuda, claro. Mas é preciso que nós também consigamos auxiliar os nossos filhos. Quando eu vou visitar as escolas, a gente fez no nosso núcleo estadual uma parceria com o Ministério Público. E vamos visitar as escolas e a gente vê os alunos com telefones, às vezes com a tecnologia bastante avançada. E a gente percebe que os recursos mais importantes dessa tecnologia são que são menos usados por esses alunos. Então é preciso também que haja um auxílio da importância daquilo que está na mão dele, que o telefone ele pode ser usado como uma fonte de pesquisa na internet e não somente para entrar e às vezes as aulas são interrompidas por professores, porque o aluno está entrando às vezes num site na internet indevido dentro do horário de aula. E se o professor por algum momento pedir que o aluno guarde o celular ou retire o celular dele, ele pode ser vítima muitas vezes da violência, porque o aluno não aceita
né? Que esse telefone ou que esse objeto tecnológico seja tirado da mão dele, porque ele não está muitas vezes nem prestando atenção na aula, tá, Tiago? Mas o professor não tem mais essa autonomia. Olha, Cristina, eu acho que isso é uma outra discussão, que é como que a gente utiliza a tecnologia dentro da sala de aula. Aliás, quem quiser saber mais sobre esse assunto, pode entrar no YouTube do Canal Futura, é só botar lá a nossa página, tem algumas Conexões Futuras que indicam caminhos para que a gente possa fazer a relação sala de aula e tecnologia. Mas eu quero continuar com a tecnologia agora pensando na saúde. Nós temos AIDS no Brasil crescendo em jovens, principalmente entre 13 e 19 anos. Ou seja, nós paramos em outras faixas etárias, mas essa faixa etária em especial de jovens está crescendo no Brasil. Como que a tecnologia, e eles são muito ligados a isso, pode auxiliar? Eu acho que os jovens, eles encaram a AIDS como uma doença crônica, né? Como eles não pegaram a primeira onda da AIDS, né, que existia aquela letalidade tão grande, os jovens hoje acham que basta tomar um remédio e está tudo bem, né? E a gente sabe que o coquetel tem um grande impacto na saúde, tem efeitos colaterais. Eu acho que o importante é, primeiro, falar sobre a prevenção em todos os canais que esses jovens acessam, né? Então, nas redes sociais, disponibilizar os preservativos, né, em lugares onde os jovens frequentam, né? Então, ter preservativos de graça, né, como muitas vezes o governo faz durante o carnaval, durante grandes campanhas, mas tornar isso mais disponível nas escolas, por exemplo, né? Existem porta-camisinhas, onde você pode colocar camisinhas dentro dos banheiros masculinos e femininos, né? Não colocar toda a responsabilidade por usar a camisinha no homem, né? Mas também a menina ter a camisinha, porque essa é uma questão de gênero também, né? Responsabilizar as meninas de que elas também, né, devem se prevenir. Agora, né? A gente esbarra em questões religiosas que, saindo um pouco do Brasil, e aí a gente entra no Oriente Médio, por exemplo, aqui mesmo no Brasil nós ainda temos uma relação com a religião que não permite, por exemplo, camisinhas dentro de algumas escolas. E no Brasil, no ano passado, foram distribuídas 1 bilhão e 300 milhões de camisinhas. Entretanto, a gente pega aqui em 2013, no Brasil foram registrados, isso de acordo com o relatório GAP, tá? Que é lançado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas. Em 2013, foram registrados 66.114 casos de AIDS entre jovens de 13 a 24 anos, ou seja, é uma matemática que não se soma. Nós temos uma questão cultural, nós temos uma questão religiosa e nós temos um número cada vez maior. Hoje, assim, houve uma mudança do protocolo em relação ao tratamento da AIDS, né? Porque antes de 2014, o que acontecia? A pessoa poderia ser diagnosticada e poderia optar por não se tratar imediatamente, não tomar o coquetel antirretroviral. A partir de 2014, o novo protocolo a doença tem que ser notificada, a AIDS deve ser notificada e a pessoa deve iniciar o tratamento imediatamente. Por quê? Porque a ciência descobriu que quando os antirretrovirais são administrados, a carga viral baixa muito e isso impede ou diminui muito a transmissão do vírus. Né? Então, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, ele também diminui a propagação, né, da AIDS. Então, essa mudança no protocolo, a distribuição gratuita dos antirretrovirais, essa política do SUS de fique sabendo, né, de estimular que as pessoas se testem, tudo isso é muito importante, porque faz com que a gente tenha um mapeamento, a gente saiba quem são as pessoas e possa administrar o coquetel mais cedo para que elas tenham tanto uma vida de maior qualidade quanto exista uma menor propagação da doença. Você vê, de acordo com o PENSE, que é do IBGE, o uso do preservativo na última relação sexual, pensando nos jovens dessa faixa etária, esteve presente em 75,3% dos casos. E em questão de educação, também essa pesquisa do IBGE diz o seguinte: 89,1% dos adolescentes receberam orientação sobre DST e AIDS. Obviamente, o restante, 11%,
não teve isso. Vamos com participação da Aninha Brandão. Aninha, obrigado. Você sabe que telespectador aqui no Sala Debate manda, né? Então, a Aninha falou, ó, vamos voltar ao assunto creche, Maurício. Acho que faltam vagas porque muitas pessoas que não trabalham usam a creche e as pessoas que precisam muitas vezes não conseguem. Deveria ser checada a necessidade de cada família para melhor distribuição das crianças que realmente precisam de um local para ficar, para que suas mães trabalhem. Pergunta, é possível isso? Olha, deveria ser assim, né? Na verdade, a creche deveria estar ali à disposição de todas as famílias que quisessem utilizar aquele serviço, inclusive se a gente pensar na importância desses primeiros anos, né, do pré-escolar, do jardim de infância, para a formação educacional da criança. Então é algo essencial e eu acho que não é à toa que esse tema chegou inclusive na campanha presidencial, nos debates presidenciais, né? Embora seja algo muito mais voltado para a responsabilidade do município, há essa percepção de que é um tema tão importante que o próprio governo federal tem que se envolver de maneira mais intensa, dada a fragilidade de muitos municípios brasileiros, né? Infelizmente não conseguiam implementar esse programa de construção de creche. No Rio, vocês conseguem fazer isso? Eu acho que o processo, a Aninha está coberta de razão em algumas creches, o sistema de sorteio, ele não atende à verdadeira necessidade. Eu acho que tem que ser verificado essa mãe, se ela trabalha, quantos filhos ela tem, a condição dela de pagar uma creche particular, porque se você for fazer por sorteio, muitas das vezes a mãe que está utilizando aquele serviço, ela não necessita, muitas das vezes nem trabalha. Né? Coloca o filho na creche naquele momento e ela se ocupa com uma outra coisa, ao passo que a mãe que trabalha, que precisa realmente daquela vaga, muitas das vezes não é contemplada, porque o processo de ingresso, que muitas das vezes é o sorteio, é um processo falho. Eu acho que tem que ser feito uma avaliação de cada família que vai utilizar aquele serviço. Deixa eu dar mais um site aqui, IDEB, para a gente ver o resultado do último IDEB. É só entrar ideb.inep.gov.br. Aqui vão ter 4 opções: Brasil, Estado, Município e Escola. Nós sabemos que somente 4 estados se deram bem no IDEB, então vou pegar um resultado do Brasil. Vamos ver se a gente consegue acessar agora. Conseguimos. Tá dando para ver daí, Zé? Tá bem pequenininho, né? Então, vou só ler aqui rapidamente o ensino médio. O total de 2009 era 3,7. De 2011, 3,7, em 2013, 3,7. Entretanto, a meta para 2013 era de 3,9. Nós ficamos abaixo da meta estabelecida. Alguns estados, enfim, a gente pode pegar Alagoas, a gente pode pegar Piauí, tiveram metas muito, muito baixas. Maurício, o Trex aqui no Twitter, obrigado pela sua participação, hein, Trex? Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, @Canal Futura é o nosso Twitter. Você que está aí pode fazer igual o Trex e participar lá também. O Trex diz, pensando na educação e levando também em conta esses números nossos do IDEB, que não adianta importar técnicas de países onde pais educam seus filhos e tentar aplicar onde o professor precisa obedecer o aluno. Você concorda com o Trex? Eu diria que o nosso problema é outro, né? Quer dizer, a gente tem um avanço muito grande do Brasil no combate à pobreza e um problema muito sério na violência. A educação ficou pelo meio do caminho. A gente teve vários avanços importantes, o acesso à educação melhorou, a própria qualidade da educação subiu também, se a gente mensurar, por exemplo, pelos índices internacionais, como o PISA, mas o Brasil ainda está muito abaixo do que deveria, inclusive se a gente olhar, por exemplo, o nível de desenvolvimento econômico do Brasil, a quantidade de recursos que o país pode investir em educação. Então, nós não estamos tão mal assim, mas há um caminho muito grande a ser percorrido. E eu acho que isso passa por várias questões, né? Por exemplo, se a gente pensar a política pública, o que as pessoas, em geral, conhecem do funcionalismo público é o professor, o policial e o profissional de saúde, né? O médico, o enfermeiro, etc. Que não por acaso foram 3 categorias que nós citamos muito aqui hoje. Todas elas são menos valorizadas do que deveriam no nosso país, em termos de salário, em termos de condição de trabalho, em termos de prestígio social. A gente quer ver uma mudança nessas áreas, então a gente tem que ter um país no qual o professor entre, por exemplo, numa conversa, numa festa, e as pessoas dizem, nossa, ele é um professor, ou, nossa, ele é um policial, nossa, deve ser uma pessoa muito bem qualificada. Quer dizer, onde haja esse respeito da sociedade, que passa pelo salário, mas vai além dele.
né? Então, nós realmente precisamos melhorar muito ainda. Bom, mas isso é uma mudança cultural que definitivamente em 15 anos, ou até quando serão as próximas metas? 2050? 2050. A Coreia fez isso em uma geração, 25 anos. Mudar essa cultura do entendimento da importância de um policial, de um professor, enfim, de um bombeiro, não é de um dia para o outro. Lucas Elisandro Silva. Lucas, obrigado pela sua participação. O Lucas participou através do Facebook, é o Canal Futuro Oficial. Coloca na tela para o pessoal participar aí, Zé. É só entrar www.facebook.com/Canal Futuro Oficial. O Lucas diz o seguinte, Lucas Elisandro Silva faz a seguinte pergunta. Juliana, ao invés de distribuir camisinhas em banheiros incentivando o sexo casual entre adolescentes e crianças, não seria melhor essa menina ter uma educação no sentido de não achar normal ter uma camisinha na bolsa aos 12 anos? Será que todo mundo acha normal essa banalização do sexo entre crianças e largando a responsabilidade em cima só do preservativo? Olha, eu acho que é uma questão de como você olha para o problema, né? Eu acho que você achar que as crianças, ou vamos falar de adolescentes, né? Porque aqui a gente está falando de pessoas de 15, 16, 17 anos principalmente, né? Você achar que uma criança, um adolescente de 15, 16, 17 anos, se você der uma educação para ele vai deixar de fazer sexo porque você deu uma educação, não é uma coisa que nós achamos que seja realista. É mais fácil você dar ferramentas, né, esclarecimento, com certeza, educação a respeito de como utilizar essas ferramentas, do que você ter uma, talvez, colocando assim, ilusão de que esses adolescentes não vão estar descobrindo os seus corpos, os seus seres, o amor, né, enfim. Mas eu acho que assim, essa solução já foi tentada em alguns outros países e ela não deu certo. E o Brasil tem uma experiência extremamente bem-sucedida de combate à AIDS, que inclusive é exportada para outros países, né? Muitos países vêm aprender com a experiência brasileira, por meio da cooperação Sul-Sul, né? Então, eu acho que seria a forma correta de lidar com essa questão. Você concorda, Cristina? Eu penso que a questão do preservativo para nós ainda precisa ser trabalhada, porque a igreja ainda tem uma forte influência e não adianta dizer que política e religião, nós sabemos inclusive que o aborto no Brasil ele não foi aprovado por uma influência muito forte da igreja e o preservativo não é diferente, né? E precisamos conscientizar os nossos jovens, não só nos preservativos, mas também na questão da pílula dia seguinte, porque às vezes ele não usa o preservativo, mas depois de ter a relação sexual, consegue comprar com a maior facilidade numa farmácia a pílula do dia seguinte, que tem sido também um grande problema entre os jovens, né? Porque é uma pílula que ela tem um objetivo e ela está sendo utilizada para um outro fim. Então é preciso que haja educação sexual de verdade, porque no Brasil poucas vezes falamos de sexo com uma certa seriedade. É um assunto sério que tratamos com pouca seriedade, né? Sempre que falamos de sexo, que temos sempre falamos com uma certa conotação que não é da seriedade. Então precisamos levar essa consciência aos jovens, precisamos mostrar dados, precisamos dizer onde ele consegue falar, porque uma coisa sou eu dizer, outra coisa é você mostrar através de um site, para que eles possam ver que realmente o índice de AIDS tem sido muito grande de jovens de 13 a 19 anos, né? E assim como também na terceira idade, o número aumentou bastante e nós fizemos um trabalho também voltado para a terceira idade, porque na visão dos jovens, eles vão fazer sexo e vão procriar. Na visão do idoso, eles já podem fazer isso e não procriam mais, mas esqueceram que através do sexo podem adquirir inúmeras doenças. Então, o problema é o tempo todo estarmos levando essa informação, seja para jovens, para idosos, e precisamos trabalhar, encontrar um caminho, né? Hoje nós temos um grande exemplo aí, o Papa vem falando de assuntos que antes não tocávamos,
né? E eram assuntos que as pessoas preferiam não falar, né? Porque geravam uma polêmica. Hoje eu acho que nós temos um representante que fala de vários temas que antes ninguém tocava com uma certa clareza, e eu tenho certeza que a gente vai encontrar o melhor caminho. Obrigado pela sua participação, Cristina. Estamos chegando ao final. Maurício, um dos tópicos, e vou falar rapidamente, tentamos passar pelos 8. É muito difícil, uma hora nós conseguimos isso, mas avançamos, e sustentabilidade é um caos aqui no nosso país. Nós falamos da Lagoa Rodrigo de Freitas, nós temos casos dentro enfim, diferentes biomas brasileiros. Eu quero saber o seguinte, perspectivas para os próximos anos. Bom, acho que o grande desafio que nós temos, né, é a questão do aquecimento global. Nós, aí eu digo, o planeta, né? E que vai ser um tema muito importante no Brasil também, né? Inclusive o Brasil é um ator-chave nas negociações internacionais do clima, né? Mas também uma série de outros temas que atravessam a discussão sobre sustentabilidade e que passam, por exemplo, por políticas urbanas. As cidades estão sendo mais inovadoras e mais dinâmicas em melhorar o meio ambiente do que os governos nacionais, em muitos casos, né? Passa pela própria questão educacional também, quer dizer, falar de meio ambiente, falar de mudança climática, exige um público bem informado sobre temas científicos, né? Esse também é um desafio grande que a gente tem que trabalhar no Brasil, embora, curiosamente, esse seja um dos temas que mais mobilizam os jovens em termos educacionais, nessa vontade de entender mais o meio ambiente, entender o que está acontecendo com o planeta, né? E acho que tem tudo para crescer como uma agenda de mobilização política no Brasil nos próximos anos. Tomara, Maurício. Obrigado pela sua participação, porque o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, diz o seguinte: cerca de 849 milhões de hectares de terra podem ser desmatados até 2050, caso os padrões atuais de uso da terra continuem. Deixa eu dar uma dica para você, que é produtor de conteúdo. A gente está chegando ao final do nosso programa. O edital do Sala de Notícias está aqui no futura.org.br, está aberto. Vamos ver um pouquinho. Cada um tem um jeito de olhar para o mundo, e o que não falta é assunto para ser retratado. O Sala de Notícias abre inscrições para projetos de curtas documentários. É o Futura em coprodução com realizadores independentes. Mande sua ideia até 12 de janeiro. Mais informações no site do Sala de Notícias. É muito bacana. O Sala de Notícias rola no meio do Conexão Futura à tarde, 2h30 da tarde. Você consegue ver todo dia um documentário interessante feito por realizadores independentes em parceria com o canal Futura. Juliana, última pergunta, e gostaria que você fosse super breve. Quais são os próximos passos das metas? Bom, as metas agora vão ter um balanço, né, sobre o cumprimento ou não cumprimento, e esse ano nós vamos ter a grande decisão a respeito das novas metas, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, Tá que em setembro de 2015 deve ter a cúpula dos governantes para decidir, bater o martelo sobre isso. Obrigado, Juliana. Maurício, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Cristina, obrigado. Obrigado a você que está em casa acompanhando o Sala Debate. Lembrando que terça-feira que vem nós temos mais um encontro aqui ao vivo às 9 horas no canal Futura. Tchau, tchau.